Fala rapaziada, aqui é o Bruno do canal Algo Sobre História. Estamos aqui para mais uma videoaula e o tema de hoje será a Revolução Mexicana, no qual a gente vai abordar um pouco o contexto dessa revolução, como os principais precursores dessa revolução, sendo eles o Emiliano Zapata e o Pancho Villa, tornaram-se símbolo dessa revolução. Então já deixe seu like, seu comentário e bora pro vídeo. Hablo en nombre de los niños que en el mundo no tienen un pedazo de pan. A fim de defender os interesses mais legítimos do povo. Bom, contextualizando vocês do que aconteceu no México pré-revolução de 1917, é muito importante ser citado que a economia mexicana era essencialmente agrícola e a principal fonte de sobrevivência de grande parte da população estava diretamente ligado com a terra. Além disso, havia uma grande desigualdade social oriunda da colonização espanhola, e também muitos cidadãos sobreviviam por meio de uma economia de trocas, no qual poucos conheciam a monetização. Em 1876, nós temos um fato muito marcante para o acontecimento da Revolução Mexicana posteriormente, que seria a entrada de Porfirio Díaz na presidência. Porfirio, após assumir a presidência, passa a incentivar as atividades industriais, a agricultura e a mineração, favorecendo os grandes proprietários rurais em detrimento de muitos camponeses e artesãos, resultando na proletarização dos trabalhadores devido a essa lenta inserção do capitalismo na sociedade mexicana. Por conta disso, inicia-se um grande processo de fragmentação das terras camponesas e indígenas, que eram conhecidas como ejidos. E esse processo é acelerado e incentivado pelo governo porfirista, no qual ele entrega essas terras para a burguesia industrial local e americana também. Dessa forma, apesar de muitos investimentos na infraestrutura mexicana através do capital americano, pode ser vista uma grande ineficácia do seu governo em satisfazer as necessidades dos setores médios urbanos e populares, gerando um aumento acentuado da miséria por parte da população campesina. E ainda falando sobre essa questão fundiária, nós temos também a questão dos haciendeiros, que se definiam como latifundiários, no qual eles passam a se apropriar de terras destituídas das comunidades campesinas, usando da violência e de títulos de terras falsos para afirmar o seu poder. Todas essas questões levantadas acabam gerando um descontentamento muito grande popular e se instaura com cada vez mais força nas camadas populares por conta do interesse do presidente em se aliar com o capitalismo estadunidense em detrimento das camadas mais humildes daquela civilização, ocasionando assim em um amadurecimento nas forças de oposição que buscavam conter esse desenvolvimento que privilegiava apenas a elite. Com o fortalecimento dessa oposição, figuras importantes como Francisco Madero começam a se contrapor no campo da política, primeiramente, contra essas investidas do presidente que estavam há 20 anos no poder e buscava sua 8ª reeleição. Porém, Madero sofre perseguições ordenadas pelo presidente, e ao observar essa reeleição de Porfirio Díaz, Madero convoca um levantamento em armas contra a ditadura vigente denominado como Plano de São Luís, buscando a eleição democrática, a restituição dos ejidos e também a modificação do panorama social do México, que detém todo um legado de exploração desde o século XVI com a colonização espanhola. E esse levantamento acaba culminando na deposição do presidente e o início da Revolução Mexicana e na eleição de Madero no ano seguinte. Falando agora mais especificamente da Revolução Mexicana, os propósitos dessa revolução não estavam bem estabelecidos pelos principais grupos revolucionários que não tinham muitos objetivos em comum, a não ser a deposição do ditador, devido a todos esses fatores que revoltavam o povo mexicano, que se baseava no consenso de que o desenvolvimento econômico do país, nas últimas décadas, propiciou o aumento da concentração de renda, gerando um distanciamento de classes sociais, a transformação dos camponeses em um proletário rural, o aumento da concentração de propriedades nas mãos das elites, além dos ataques ilegais aos pequenos proprietários camponeses e indígenas. Mesmo Madero sendo um dos principais precursores para o acontecimento dessa revolução, buscando mudanças cruciais que afligiam a população, ele não foi muito bem sucedido na resolução do principal problema econômico-social do México, ou seja, a questão agrária.
E ao não atender essa demanda, temos como consequência a fomentação do aparecimento de novos líderes que passam a ser o cerne de grande parte dessa luta mexicana, sendo eles Emiliano Zapata e Pancho Villa. O Zapata torna-se um símbolo de transição de uma luta política para uma luta social, sendo ele um dos principais responsáveis pela deposição de Francisco Madero no ano de 1913, por meio do Plano Ayala, junto a um processo de grande reforma agrária, com a restituição imediata das terras que foram tomadas da população rural pelos grandes latifundiários nacionais e americanos, e por conseguinte, a redistribuição dessas terras entre as comunidades indígenas e os camponeses menos favorecidos. Através dessas propostas, incorporando reivindicações sociais no seio de sua luta, Zapata passa a assumir um grande papel entre os guerrilheiros no sul do México, liderando um exército de cerca de 30 mil pessoas. Porém, pessoal, o movimento zapatista pôs em prática sim essas políticas pregadas, mas apenas no sul do México. O Francisco Madero só foi deposto mesmo com o movimento contra-revolucionário de 1913, encabeçado por Victoriano Huerta e Félix Dias, em que terminou com o assassinato de Madero e do seu irmão Gustavo. E é aqui que surge uma situação bem icônica, no qual Zapata, apesar do seu confronto com Madero, ele não aceitou o seu assassinato e a mudança de regime. E assim ele promete continuar com sua luta até que o Huerta fosse derrotado e o Plano Ayala se tornasse uma realidade para toda a sociedade mexicana. Enquanto isso, no norte do México, surge a figura de Pancho Villa, que passa a reagrupar seus antigos aliados responsáveis pela deposição de Porfírio e desse modo passa a organizar suas forças contra o novo ditador após seu exílio durante o período em que Francisco Madero assumiu a presidência. Com base nos seus esforços, surge uma força militar mais importante da Revolução Mexicana, sendo ela a Divisão do Norte, um exército popular que derrotaria as tropas de Huerta e implementaria mudanças significativas nos locais onde governaria. Dessa forma, em tese, Villa e Zapata passam a governar Norte e Sul de forma paralela ao poder central, influenciando cada vez mais os camponeses a entrarem nessas lutas pelos seus direitos e suas terras. Posteriormente a isso, Zapata e Villa criam uma aliança constitucional junto com Álvaro Obregón e Venustiano Carranza para combater o ditador Huerta, que representava essa volta do porfiriato. E tal aliança se confirma o suficiente para a deposição do novo ditador, no qual sua queda também foi influenciada pelo fator de buscar estabelecer novas relações com outros países, e assim gerando uma cisão na relação entre os Estados Unidos e a ditadura de Huerta. Carranza assume a presidência com o propósito de apaziguar as tensões através da criação de uma nova Constituição em 1917, contemplando alguns valores que apareciam de forma muito clara na Revolução. Porém, ao tocar na questão de reforma agrária de forma mais branda do que era esperado, após todas essas tensões, os zapatistas e vililistas mantinham-se mobilizados com o objetivo de concretizar a questão agrária, no qual o governo não priorizava como era esperado. No entanto, a morte de Emiliano Zapata em 1919 e a de Pancho Villa em 1923 causou um desmembramento da classe subalterna mexicana, dando fim a esse processo revolucionário. Muitos historiadores apontam para o fim da Revolução Mexicana com a proclamação da Constituição do México, enquanto outros decretam seu término a partir de 1920 com a perseguição e morte de Zapata junto ao seu exército e com a saída de Pancho da cidade do México, e em seguida seu assassinato. Mesmo não existindo consenso, é importante ressaltar que as figuras de ambos como heróis populares da Revolução e o legado do vilismo, mas principalmente do zapatismo, vigoram até os dias atuais. Por hoje é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe seu like, seu comentário, e o próximo vídeo será sobre movimento muralista, no qual tem plena ligação com toda essa Revolução Mexicana. Então acompanhe os próximos vídeos, que vai sair mais sobre o México, e até a próxima. Fui!